E também compartilhar a tela. Esse tópico são os teoremas limites em probabilidade. Esse assunto é um assunto que você vê esse tópico de duas maneiras bem diferentes. Uma delas é de maneira muito simples, apresentando os resultados, principalmente o teorema central do limite, de uma maneira muito básica, sem discutir muito o que está acontecendo, e simplesmente mostrando como é que você manipula esse teorema para obter alguns resultados. Nós vamos fazer isso, porque não faz sentido você aprender um teorema e não saber manipulá-lo. Mas a questão principal, e que é pouco vista nesses cursos iniciais, é um entendimento um pouco melhor do que realmente significa esses teoremas limites em probabilidade. É um assunto sutil, difícil, a gente não vai entrar em detalhes matemáticos profundos aqui, mas a gente vai tentar entender por que existe essa sutileza, o que é essa sutileza, por que a gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre o que a gente quer dizer com limites em probabilidade. Então, deixa eu começar o assunto aqui. Se você quiser uma referência para um estudo bem aprofundado das questões e demonstrações das afirmações que estão sendo feitas aqui, eu recomendo esse livro, que é um livro mais avançado de probabilidade, mas não requer o conhecimento de teoria da medida, que é um assunto de matemática que quase todo livro mais avançado, bem avançado de probabilidade, acaba exigindo do leitor. Então, esse livro não exige esse entendimento desse tópico bem avançado, mas não é um curso introdutório, não é um material introdutório. Vamos começar relembrando o que a gente quer dizer com limites de números reais. A gente tem uma sequência de números reais. Números, esquece probabilidade, qualquer coisa. Nós estamos no conjunto de números aqui. Quando que a gente diz que essa sequência converge para um limite L, L maiúsculo? Também L um número real. Bom, o que a gente faz é olhar para a diferença xn menos L em valor absoluto e a gente quer que isso vá para zero quando n cresce, que esse módulo aí, essa diferença em módulo, ela vá para zero. Na verdade, é difícil generalizar de modo genérico para toda e qualquer sequência o que a gente quer dizer com essa ideia intuitiva que está aqui. A gente só um parênteses aqui. Como sempre, em matemática, a dificuldade é quando entra o infinito. Isso realmente torna a vida da gente aí sutilezas, dificuldades, e aqui é isso que está acontecendo. A gente está querendo convergir para um limite, embora não necessariamente precise alguma vez alcançar esse limite, né? Só vai se aproximando cada vez mais. Mas vamos tentar, então, entender aqui qual que é a dificuldade para formalizar de modo genérico, para toda e qualquer sequência, o que a gente quer dizer com isso aqui. A ideia intuitiva é essa. Você olha para essa diferença, vai acompanhando agora essa nova sequência aqui, que é essa diferença. Se isso for para zero, é porque isso aqui deve convergir para esse limite. O xn converge para o L. Mas vamos começar com esse exemplo aqui. Imagina que o xn é 1 mais 1 sobre n. Então, é claro que você está começando aqui, por exemplo, com 2, né? 1 mais 1 sobre 1, depois 1 mais meio, 1 mais 1 terço, 1 mais 1 quarto. Então, você está somando a 1 um número cada vez menor, bem pequenininho. Quando esse n vai crescendo, isso aqui tudo vai diminuindo, vai ficando cada vez mais próximo de zero. Então, a gente vê que, se você fizer a diferença xn menos 1, o que resta é esse acréscimo que você está dando, 1 sobre n. Isso aqui vai para zero quando n cresce, né? Não vou entrar em detalhes, não vou tentar fazer uma formalização muito grande, mas se você lembrar lá de cálculo, de matemática inicial, é isso aqui que, 1 sobre n, à medida que o n cresce, isso vai ficando cada vez mais próximo de zero. Mas pensa agora nessa outra sequência aqui.
xn é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre n, se o n não for um múltiplo de 10. Aliás, não um múltiplo de 10, uma potência de 10. E, por outro lado, ele é igual a 2 se o n for uma potência de 10. Então, vamos olhar agora quanto que é o xn menos 1. Xn menos 1. O que acontece com esse cara aqui? Bom, se o n não for uma potência de 10, ele vai ser da forma 1 sobre n, como era aqui em cima. Então, à medida que o n cresce, isso aqui vai para zero, vai ficando cada vez mais próximo de zero. Mas, ocasionalmente, o n vai ser uma potência de 10. 10 igual a, né, n igual a 10, a igual a 100, 1000, 10.000, essa sequência aqui, que vai ficando cada vez mais espaçada, né? 10.000, depois pula para 100.000, depois pula para 1 milhão, depois pula para 10 milhões, é o próximo elemento. Então, o n aqui, esse n cada vez mais espalhado, mais separado um do outro, o xn, nesses casos, fica igual a 2. Então, o que está acontecendo é que a sequência xn, ela converge para 1, mas cada vez mais raramente ela se afasta de 1. Então, a gente nunca vai ter esse xn menos 1 pequeno para todo o n. Na verdade, o que vai acontecendo é que ele vai ficando próximo de 1, sempre cada vez mais próximo, mas de maneira também cada vez mais rara, ele se afasta de 1. Será que a gente não poderia pensar, então, nesse caso também, que ele está convergindo para 1 de alguma maneira? É essa confusão aqui, quer dizer, esse fato de que, olha, o xn está ficando cada vez mais próximo de 1, mas de maneira cada vez mais rara, ele se afasta um pouco de 1, ele fica igual a 2. Será que... Então, como é que a gente pode ser rigoroso e preciso para sair fora dessa confusão que esse exemplo simples aqui está mostrando? Então, a definição bem rigorosa, que você aprende lá no curso de cálculo, ela fala o seguinte, olha, quando que uma sequência xn, você pode dizer que essa sequência converge para um número L, quando n vai para infinito? Bom, ela é uma... Vejam só como é complicada, aparentemente complicada aqui a definição, né? Mas a definição rigorosa lá com números reais é a seguinte. É como se fosse... Deixa eu pular direto aqui para baixo. Aqui para baixo, esse xn menos L menor que epsilon. A ideia é a seguinte, é quase como se fosse um jogo. Uma pessoa chega e fornece um epsilon. Esse epsilon, em geral, é denotado como um número, é um número muito pequeno. Tá? Em geral, a gente quer isso aqui pequeno, porque vocês vão ver daqui a pouco que se você escolher um epsilon grande, primeiro tem que ser um epsilon positivo, um número estritamente maior que zero, não igual a zero, mas você, em geral, vai querer esse epsilon bem pequenininho. E por que você vai querer ele pequenininho? Vai ficar claro daqui a pouco. Se ele for grande, vai ser fácil satisfazer uma condição aqui. Então, isso aqui é como se fosse um jogo. Uma pessoa chega e oferece um epsilon, ou pergunta por um epsilon, é como se tivesse um desafio. Alguém chega e propõe um epsilon pequenininho. Por exemplo, 0,01. Então, 0,01 é o número epsilon que um jogador escolheu. O segundo jogador, o que ele tem que fazer agora, baseado nesse epsilon, ele tem que achar um número n0, por exemplo, talvez n0 seja 10.000. Esse n0 vai depender desse epsilon que você escolheu aqui, vocês vão ver como. Mas ele vai escolher, então, um n0, em função desse epsilon que você forneceu, de maneira que, para todo n, a partir daquele n0 que ele achou, para todo n a partir daquele ponto, a sequência xn, o elemento xn menos L, fica menor do que aquele limiar de 0,01 que você escolheu. Olha, então o que você está dizendo é que, a partir desse valor 10.000 aqui, a sequência xn, ela fica dentro, fica no limite, fica com L mais ou menos epsilon, ela fica dentro de uma faixa
ela não se afasta de Lzão por mais do que esse epsilon que você escolheu igual a 0,01. Então, eu consegui achar um valor, digamos 10.000, tal que dali para frente, de 10.000 para frente, o xn está dentro dessa faixa L mais ou menos epsilon. Bom, a ideia aqui do jogo é a seguinte, é que alguém fala, então tá, então você já achou, né? Para 0,01, você foi esperto, conseguiu pegar aí 10.000, de maneira que daí para frente o xn fica dentro dessa faixa, fica L mais epsilon, L menos epsilon. Fica dentro de uma faixa de tamanho epsilon em torno do Lzão. Legal. Eu quero ver agora se você é bom mesmo. Vou te dar um valor epsilon menor do que 0,01. Por exemplo, 10 a menos 5 agora. Com 10 a menos 5 você consegue isso também? Bom, com 10 a menos 5, talvez você precise de um N0 diferente do anterior. O anterior garantia que você, dali para frente, você estava a uma distância de, no máximo, 0,01. Mas agora você está me dando 10 a menos 5, não 10 a menos 2. 10 a menos 5 é bem mais apertado em torno de L. Então, a ideia é que eu vou tentar achar um outro N0, talvez bem diferente de 10.000, que é o valor anterior. Talvez tenha que ser agora 25 milhões o N0. Mas a partir desse valor, 25 milhões, para qualquer N, para todo e qualquer N, a partir de 25 milhões, o xn fica dentro de uma faixa de Lzão, mais ou menos 10 a menos 5. Não se afasta disso. Bem, esse jogo, a ideia é que esse jogo pode ser jogado indefinidamente. Vamos supor que você achou lá, depois de 25 milhões, você satisfez. Mas será que para 10 a menos 5 foi ok? Mas será que se eu diminuir isso aqui agora para 10 a menos 10, você ainda vai ser capaz de achar? Então, a ideia de limite, que os matemáticos conseguiram descobrir que é a maneira rigorosa da gente definir quando que uma sequência converge para um limite, é fazer esse jogo indefinidamente. A ideia é a seguinte, para todo e qualquer epsilon que você me der, mesmo que ele seja muito pequenininho, mesmo que ele mas tem que ser maior que zero, não exatamente zero. Eu não quero uma distância de zero. Então, porque a sequência pode convergir para L, mas nunca atingir L realmente. Mas ficar cada vez mais próximo. Então, a ideia é que você me dá uma distância epsilon bem pequenininha, para qualquer distância que você achar, eu consigo achar um N0, existe esse símbolo aqui de existe um valor N0 que depende desse epsilon que você fixou, tal que essa distância fica menor do que epsilon, ou seja, o xn fica dentro de uma faixa de distância epsilon em torno do L, para todo n maior do que esse n0. Essa é a definição rigorosa de limite que você aprende lá no curso de cálculo 1. Agora, nós estamos querendo trabalhar com um problema mais complicado, que é a convergência com probabilidade. Agora nós temos não uma sequência de números, mas uma sequência de variáveis aleatórias. E quando que a gente pode dizer que essa sequência converge? Mais do que isso, ela converge para quê? Quer dizer, uma variável, uma sequência de variáveis aleatórias, ela vai convergir para quê? Para um limite? Para uma variável aleatória? Qual que é o sentido, o significado que a gente quer dar a essa convergência? Então, aqui tem um experimento que foi feito, e é curioso, esse cara realmente era um matemático da África do Sul, que estava visitando Copenhague durante a Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha invade a Dinamarca, ele é preso e passa aí os próximos 5 anos num campo de concentração, campo de presos.
Para passar o tempo, acredite ou não, ele realizou uma série de experimentos em teoria da probabilidade, e um desses experimentos envolvia ficar jogando a moeda para cima 10.000 vezes e anotando os resultados. Realmente, 5 anos preso, está aí uma maneira de passar o tempo. Ele sabia que a moeda caía com o cara 50% das vezes. Depois de várias jogadas, o que a gente chama de lei das médias, que é um negócio que a gente vai aprender aqui ao longo dessas 2 aulas, deveria dizer, e essa é uma ideia que a gente usou aqui durante esse curso o tempo inteiro, que o número de caras deveria ser aproximadamente igual ao número de coroas. Tails é coroas, né? E heads é cara. Como a probabilidade é 50%, jogando a moeda muitas vezes, no final, mais ou menos metade dos lançamentos é cara, mais ou menos metade dos lançamentos é coroa. Então ele olhou não para a proporção, mas para o número de caras e encontrou esse resultado aqui. À medida que ele ia jogando a moeda, aqui está o número de lançamentos, ele jogou 10, 100, 500, 1.000, 2.000, foi acumulando, né, até aqui as 10.000 vezes, e do lado de cá ele está colocando o número de caras que ele foi encontrando. Então, depois de 5.000 lançamentos, ele tem 2.533 caras. Mais ou menos metade delas, né, 50%. Mas se você olhar o número de caras menos 50% do número de lançamentos, quer dizer, o número de caras deveria ser aproximadamente 50% do número de lançamentos. Então, essa diferença aqui, número de caras menos 50% do número de lançamentos, a gente gostaria de ver isso diminuindo para 0. E quando você olha o que foi acontecendo com essa diferença entre o número total de caras e 50% do número de lançamentos, você vê que não está convergindo. Você está aumentando aqui para milhares de lançamentos e não está convergindo. Aqui é o gráfico, no eixo horizontal está colocando o número de lançamentos, está numa escala logarítmica, porque 10.000 lançamentos, então a gente é muita coisa, né? Então a gente faz de 10 a 50, depois dobra 50 a 100, depois de 100 a 500, depois até 1.000, depois 5.000, depois 10.000. Então a escala aqui não é exatamente linear, tá? Mas o fato é que andando nessa escala, o que a gente está fazendo é aumentando o número de lançamentos. E quando você olha aqui nesse eixo vertical, você tem um número de caras menos metade do número de lançamentos. E o que a gente vê é que esse gráfico não parece ter uma convergência. Os números de caras e coroas parecem estar, na verdade, se afastando, né? E não convergindo para 0. Essa diferença, né? Desculpa, número de... Aqui, isso aqui foi repetindo o experimento agora no computador, um número grande de vezes, 50 vezes. Essa linha vermelha é a linha do experimento real que foi feito, e não é esse experimento real não é que teve um erro no registro dos lançamentos, ou a moeda tinha algum problema, ou os dados são falsos. Não, não é isso não. Aqui, ó, se você olhar as linhas aqui, essas linhas mostram o que você poderia, simulando no seu computador, fazendo uma simulação Monte Carlo, o que você encontraria se você repetir esse experimento 50 vezes. Então, essas linhas, elas não parecem estar convergindo para algum valor fixo aqui. Não estão convergindo para 0. A metade do número de caras não parece ser muito parecida com a metade do número de lançamentos. Ué, então a gente esteve até agora no curso fazendo tudo errado? Onde que está essa lei das médias? Bom, essa lei das médias, ela não diz que, à medida que o N cresce, o número de caras, o número absoluto de caras, deveria ser muito próximo do número de coroas. O que ela diz, de verdade, essa lei das médias, na verdade, a lei dos grandes números, que a gente vai ver daqui a pouco, é que, à medida que o N cresce, a média do número o número médio de caras vai ficar cada vez mais próximo do valor esperado, que é 0,5.
Então, o que a gente vai ver é que o número médio converge, não o número absoluto. Deixa eu tentar mostrar isso, colocando aqui agora no eixo vertical a porcentagem de caras e no eixo vertical, no eixo horizontal a mesma coisa, o número de lançamentos. E agora aquelas mesmas 50 linhas, essas mesmas 50 linhas aqui, agora olhando não para o número total de caras menos o número de coroas, que aparecia aqui nessa tabela, número de caras menos aqui 50% dos lançamentos, eu estou olhando aqui simplesmente a proporção, porcentagem dos lançamentos que foram caras. E agora a gente vê que realmente ele oscila bem aqui no início, quando você tem poucos lançamentos, quando você tem 50 lançamentos, você pode ter, às vezes, da ordem de 30% dos 50 lançamentos igual a cara, só 30%, né, olhando aqui, mas, ou então muito mais de 60% igual a caras, mas à medida que o tempo passa, à medida que você vai jogando, todos os seus 10 mil lançamentos vão convergindo para um ponto fixo. E esse ponto fixo aqui seria 50%, né, do número total de lançamentos. Então, vamos pensar de novo nas moedas aqui, sempre as moedas, para simplificar ao máximo o que a gente está querendo entender, o que a gente está querendo dizer. E imagine que você está jogando uma moeda honesta para cima repetidamente. Uma moeda honesta significa 50% de cara. XN é o lançamento, o enésimo lançamento. É o lançamento número N. Ele é igual a 1 se esse lançamento foi caro. XN, então, né, é o resultado desse lançamento. XN é 1 se for cara, XN é 0 se for coroa. E forma agora essa quantidade aqui. YN é a soma dessas XNs dividido por N. Então, como o XN aqui é 1 se cara e 0 se coroa, na hora que a gente faz essa soma, a gente tem aqui em cima o número total de caras nos N lançamentos. Dividindo por N, a gente tem a proporção do número de caras nesses primeiros N lançamentos. Isso é o valor do YN. O que a gente espera ver quando o N cresce? O que a gente está esperando ver é que o YN convirja para meio, não é? Isso, é isso mesmo. É o que a gente espera, é o que a gente vai mostrar que vai ser verdade. Mas a gente precisa... Por que a gente vai precisar olhar com isso aqui com um pouquinho mais de cuidado? Porque pensa na sequência 1, essa sequência aqui, são 8 lançamentos. Nesses 8 lançamentos, a gente teve todos eles iguais a 1. Essa sequência é tão provável quanto qualquer outra sequência de 1s e 0s de tamanho 8. Não tem nada nessa sequência aqui que diz que ela é menos provável do que uma sequência que mistura 0s e 1s aqui, por exemplo, com 4 1s e 4 0s. Essa sequência é tão provável quanto a outra. Se é assim, no final de 8 lançamentos, você poderia ter uma proporção YN igual a 100, a 1, né? 1, né? Indicando que a proporção é 1. Todo mundo foi igual a 1 aqui. Então, como é que o YN vai convergir para meio? O que a gente quer dizer com isso? Bom, deixa eu simular isso aqui no computador. Eu vou começar aqui com o N e vou começar a acumular esses números aqui. Eu estou chamando ali agora de SN no gráfico, tá? Em vez de YN. SN é essa soma dividido por N. Então, a proporção. Então, está aqui no computador mostrando que ele foi convergindo aqui para meio, mas olha que está convergindo para meio, mas não encostou aqui não, né? Ainda ficou um pouco longe aqui, de vez em quando teve um certo... Então, como é que a gente vai, do ponto de vista matemático, o que eu quero dizer com o limite dessa proporção ser meio? Eu quero garantir que isso aqui vai necessariamente ficar próximo aqui dessa linha meio. Deixa eu fazer uma repetição aqui. Estou fazendo 3 repetições, 3 sequências independentes. Repeti no computador, simulei várias vezes, está aqui a proporção, estou acompanhando a proporção. A pergunta é a seguinte, olha essa curva preto aqui. Essa curva em preto é um dos lançamentos que eu fiz.
gerei lá com uma certa semente aleatória. Eu não fiz várias vezes até encontrar uma linha preta ruim, não, tá? Isso aqui eu rodei logo os 3 lançamentos, um deles ficou assim, com essa linha preta mais afastada ali do meio. A pergunta aqui é assim, a curva preto, a curva que está em preto, ela vai convergir se eu continuar essa sequência, em vez de parar em 200, eu fosse mais para frente, nessa sequência preta, com tudo que já aconteceu aqui, parece que aqui aconteceu de aparecer muitos zeros, muitas coroas aqui, né? Porque é 1 se é cara e 0 se é coroa, então ficou muito abaixo aqui do meio. Será que ela vai convergir? Será que ela vai convergir provavelmente, com grande probabilidade, mostrando que pode ser que ela não converja? Ou ela vai convergir com certeza para meio? O que a gente quer dizer com convergir aqui? Observa como que é sutil, é complicado, não é simples entender isso. Então, a gente já sabe que quando você fala de variável aleatória, você tem duas coisas para caracterizar uma variável aleatória. Você pode pensar na variável como sendo duas listas, né? A lista de valor possível e a lista de probabilidade associada. Então, vamos olhar para essa sequência agora de vários lançamentos e eu estou formando uma nova sequência. A sequência agora é a sequência das proporções, né? A proporção de caras nos primeiros N lançamentos. E o que é esse YN? Esse YN é uma variável aleatória, porque ele é simplesmente uma função de variáveis aleatórias. Como esses x1, x2, xn são aleatórios, esse cara aqui, YN, também é aleatório. O nzinho não é aleatório, é um número fixo aqui, quer dizer, é um número determinístico, né? É um número de lançamentos. Isso não, se você falar que é 200 lançamentos, o n está fixado, é 200. Mas nesses 200 lançamentos, eu não sei o que vão ser os x1, x2, xn. Então, esse yn é uma variável aleatória. Essa lista, o yn, então, sendo variável aleatória, ele tem lista de valor possível e probabilidade associada. Então, estão aqui os valores possíveis do yn, seria 0 sobre n, que dá 0, 1 sobre n, então na soma aqui, né, de todos os x, só um deles foi 1, todos os outros foram 0, então dá 1 sobre n, ou 2 sobre n, ou até todo mundo ser igual a 1, que daria n sobre n, 1. E as probabilidades? Bom, a probabilidade, qual que é a probabilidade do y? O yn, então, ele é da forma, né, os valores possíveis aqui para essa proporção é da forma k sobre n, onde o k é um número de 0 a n. Qual que é a probabilidade do yn ser k sobre n? É a mesma coisa que a soma, o numerador, ser igual a k. Olha, isso aqui é o número total de sucessos em n lançamentos de uma moeda. A gente já sabe, isso tem uma distribuição binomial. Então, eu sei qual que é a chance do meu yn aqui em cima, ele ser cada um desses valores dessa lista. É dado aqui pela binomial. Então, eu posso estudar essa variável aleatória yn. E vamos tentar dar uma estudada nessa variável e tentar entender o que seria um limite de uma variável aleatória. Eu tenho yn igual a essa soma, dividido por n. Então, yn agora, visto como uma sequência, é uma sequência de variáveis aleatórias. E mais, o que acontece no yn mais 1 não é independente do que está acontecendo no yn. Essa sequência não é uma sequência de variáveis independentes entre si. Por exemplo, se você me falar que o y50 é meio, quer dizer, eu joguei a moeda 50 vezes para cima e eu encontrei exatamente metade dos lançamentos igual a cara e metade igual a coroa. Então ficou 25 sobre 50, deu meio. Então, se eu sei que depois de 50 lançamentos eu tenho y50 igual a meio, eu sei que o y51 ele tem que ser apenas um de dois valores possíveis. Ou você, o y51 agora, né, o y51, vai ser as mesmas 25 caras dividido por 51, ou seja, no lançamento 51 você teve uma coroa que foi 0, somou 0 aqui, xn mais 1 igual a 0, ou você teve mais uma cara, então você aumentou as 25 que você tinha antes para 26, passou a ter... Então, a distribuição de probabilidade para y51
Se você me falar o valor da Y50, eu sei muito sobre o que vai ser os valores possíveis para Y51. E com que probabilidade isso aqui vai acontecer? Com que probabilidade eu vou encontrar isso aqui indo para 51? É claro que vai ser meio ir aqui para cima, ou meio ficar aqui no 25, 51, e meio ir ali para cima. Essa seria a probabilidade, dado que o Y50 é meio. Mas, dado então que esses Ys aqui, essa sequência de variáveis aleatórias, que dependem umas das outras, porque elas vão sendo sequências de coisas que estão sendo somadas, acumuladas, eu posso dizer que o YN converge para alguma coisa? Será que vai existir um limite aleatório dessa quantidade? Porque lembra que o YN é uma quantidade aleatória. O que eu posso... Como é que eu vou dizer que existe um limite para isso daqui? Ele vai ser um valor fixo, constante? Vai ser um valor aleatório, esse limite? Ele existe sempre? São perguntas que as pessoas de matemática, de probabilidade, desculpe, tiveram que se fazer e encontraram, curiosamente, que existe mais de uma maneira de você entender ou dar um significado para esse limite aqui. E essas diferentes maneiras, elas são diferenças sutis, mas importantes de entendimento. Eu vou cobrir isso aqui, infelizmente a gente não vai ter como ver de maneira muito aprofundada as utilizações que a gente pode fazer dessas diferentes maneiras de enxergar, mas acho que vale a pena aprender, nem que seja só para você perceber como que as águas são mais profundas aqui nessa parte de probabilidade. A primeiro tipo de convergência que a gente vai ver é a chamada convergência quase certa. Em inglês escreve-se almost sure convergence. A gente vai ver em que sentido a gente vai dizer que aquela sequência YN, ela converge quase certamente para uma constante mu quando o N converge para infinito. E a gente escreve desse jeito aqui, olha, a gente diz que a sequência YN, ela vai convergir para mu, para um número, esse mu aqui é um número constante real, quase certamente, se acontecer isso daqui, essa expressão que está aqui dentro. E para entender, a gente vai entender um pouco melhor o que significa essa expressão. Mas ela está dizendo, o que ela está dizendo? Ela está falando assim, a probabilidade desse evento que está entre chaves é igual a 1. Então, a probabilidade é 1, acontece com certeza esse evento que está aqui dentro. Ele está dizendo o seguinte, se você pegar a sequência de variáveis aleatórias yn, é uma sequência aleatória, e fazer esse n para infinito, essa sequência aleatória, ela é uma sequência de números agora, números aleatórios, mas essa sequência converge naquele sentido matemático que a gente viu antes, de épsilons, n, zeros, etc., converge para essa constante mu. Mas, para entender isso aqui um pouquinho melhor, vamos voltar aqui às moedas em sequência. Pensa na sequência de lançamentos potencialmente infinitos da moeda honesta. Você nunca vai parar de jogar, está jogando infinitas vezes. A gente tem várias sequências onde a proporção de caras não converge para meio quando o n cresce. Mesmo olhando para a proporção agora, não para o número absoluto. A proporção infinitos uns aqui. Não importa, você pode fazer o n crescer à vontade aqui, a proporção de caras é sempre igual a 1 aqui. E ela não converge para meio, que seria o que você esperaria para a proporção de caras de uma moeda honesta. Aqui é outra sequência, 0, 0, 0, 0, 0, infinitos zeros. Também não converge. Né? Se você calcular a proporção de caras aqui, a proporção de caras é sempre igual a 0. Se você for calculando a proporção de caras em cada número, vai aumentando aqui o número de lançamentos, aqui o que foi? A sequência é, os primeiros 3 são 0 e daí para frente tudo igual a 1. De novo, isso aqui não vai convergir para meio.
não é exatamente 0, não é exatamente 1, mas se você for olhando aqui, na verdade isso aqui converge no final, é para 1 mesmo. Esses 3 primeiros zeros aqui no frigir dos ovos, né, não vão somar nada. Se eu te der aí como exercício, essa sequência aqui, qual que é o limite dessa sequência? É igual a 1. Essa daqui é outra sequência em que você tem 2 zeros, 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, 1. Essa sequência aqui, ela também não converge para meio. Ela vai convergir para 1/3. Se você for olhando as proporções sucessivas aqui. Aqui tem outra sequência um pouco mais complicada. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu estou sempre aumentando um 0 aqui, né? Depois eu ponho 1, aí eu faço uma nova sequência de zeros, que é um pouco maior do que antes, depois 1, depois... Essa sequência, ela também não vai para meio. Ela, na verdade, vai para 0. Não quero que você prove isso, não. Tá? Só estou dando exemplos. Se isso não tiver óbvio, acredite em mim, confie em mim. Então, você tem aqui, na verdade, um conjunto de sequências aonde a proporção de caras, quando você for olhando o n aumentando aqui, essa proporção, esse yn, não vai convergir para meio. Na verdade, eu dei ali alguns exemplos de algumas poucas sequências, mas existem infinitas sequências para as quais a proporção de caras não converge para meio. Eu vou deixar depois para você bolar outros exemplos aqui, outros exemplos típicos em que simples, assim, de que isso aqui não converge, sequências aonde você tem zeros e uns e eles não convergem para meio no final. O que acontece? Muita sequência qualquer número, fixar 10 lançamentos. Se a moeda, a probabilidade é meio de sucesso ou fracasso, você ter 10 uns em sucesso, em sequência, ou 10 zeros, ou essa outra, que todos são igualmente prováveis. A chance dessa sequência aqui, 1 seria meio elevado a 10. É meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Tanto faz se aqui for 0 ou 1, a probabilidade vai ser meio. Então, uma sequência de 10 lançamentos, a probabilidade dele é meio elevado a 10, qualquer que seja a sequência. Então, você vai ter ali infinitas sequências, todas igualmente prováveis. Vamos chamar de A o conjunto de todas as sequências de zeros e uns, em que a proporção de caras não converge para meio. Bom, o que a gente pode fazer é que a gente pode mostrar rigorosamente que a probabilidade desse conjunto aqui, desse evento, que é um conjunto de sequências dentro do conjunto de todas as sequências possíveis e imagináveis, de tamanho infinito, esse conjunto aqui, ele tem probabilidade 0. Ele não tem probabilidade de acontecer. Embora existam infinitas sequências aqui dentro desse conjunto A, a probabilidade dele é igual a 0. E a C, que é as sequências que convergem para meio, essas sequências, sim, elas têm probabilidade 1. Então, a gente diz que o YN converge para meio quase certamente, porque o conjunto de sequências que você pode formar, o conjunto de infinitas sequências que você pode formar, aonde, ao calcular esse YN sucessivo e olhar para essa sequência de números aleatórios que você vai formar, essa sequência de números aleatórios, ela converge para meio naquele sentido matemático rigoroso que a gente falou no início. Ou seja, vai ficando essa proporção YN cada vez mais próximo de meio, no sentido de que depois, se você me der um epsilon muito pequeno, eu acho um ponto na sequência a partir do qual ela nunca mais se afasta por mais do que epsilon desse valor meio. Então, aqui antes a gente tinha visto aquela sequência preta que depois de 200 lançamentos estava um pouco afastado aqui da linha meio. Mas
Se você esperar um pouco mais de tempo, você espera mais tempo, eventualmente ela acaba ficando mais próxima. Aqui eu fiz agora, em vez de só os 200 primeiros, eu estou fazendo os 2.000 primeiros. E simplesmente continuei essas sequências aqui, tá, gente? São as mesmas sequências aqui. Aliás, não sei se são as mesmas, eu não sei se eu colori com uma cor diferente aqui. Eu deveria estar sendo as mesmas. Eu acho que eu pus... aqui eu troquei a cor vermelha e azul aqui dessas duas, tá? Acho que eu troquei. Mas são as mesmas aqui, continuadas no tempo. A gente vê que depois de um longo tempo de espera, elas acabam ficando próximas aqui. Mas será que ficam mesmo? Será que eventualmente ela não volta a se afastar? Ela não vai para longe? Ela não... O que a gente sabe, a convergência quase certa, que eu não vou fazer a demonstração aqui, a demonstração não é simples para se fazer isso, mas a ideia é que não, a resposta é não, isso não vai acontecer. Eu tenho certeza, com probabilidade 1, depois de um certo intervalo, depois de um número, talvez, eu não sei se 2.000 é o valor correto, mas depois de um certo número de lançamentos, a linha vai estar próxima do meio por uma distância tão pequena quanto você queira. Se você me der um epsilon igual a 10 a menos 5, eu sei que depois de um certo número de lançamentos, a sequência vai estar ali dentro com probabilidade 1. Com probabilidade 100%. Existe um vídeo daquele maravilhoso canal que é o Three Blue One Brown. Meu Deus, o que é isso? Ácido hialurônico. Então, esse vídeo, que é Why Probability of Zero Does Not Mean Impossible. Vale a pena ver, como sempre, é uma obra de arte, as aulas desse cara. Então, recomendo fortemente aí que você gaste um tempo tentando entender isso. Tem aqui moedas de novo, etc., porque é fácil de entender. Mas, voltando aqui ao nosso tópico. Então, o que eu estou querendo aqui nessas aulas é só dar uma ideia desses conceitos teóricos mais complicados, que a gente não vê nos cursos muito básicos de probabilidade. Então, o Almost Sure Convergence, em inglês, é o nome que a gente usa, né? Deveria ser uma convergência certa e não quase certa, porque a probabilidade aqui é 1, né? Mas eles estão sempre lembrando que talvez tenha algumas sequências que têm probabilidade 0 de acontecer em que essa convergência não aconteceria. Eu acho que é por causa disso que esse nome quase acaba ficando aqui. Então, com probabilidade 1, com certeza, a gente vai ter esse yn convergindo para meio. Mas e essas infinitas sequências que geram yns que não convergem para meio? Pois bem, eles têm uma medida de probabilidade 0. É como se elas fossem poucas, embora elas sejam infinitas, elas são poucas demais, um infinitinho, perto de todas as sequências possíveis, onde essas outras aqui, e sendo que as demais, né, as outras, elas vão formar um conjunto muito maior do que esse conjunto aonde a yn não converge. Então, esse número aqui é como se fosse essas infinitas sequências, na verdade, são tão poucas que elas têm, na verdade, uma probabilidade 0 de acontecer. Se você acha isso confuso, difícil, eu também acho. Eu acho difícil de entender, acho que não tem outra maneira de entender a não ser aprofundando no estudo e tentando entender exatamente o que está sendo feito. E é por isso que essa matemática aqui ela acaba tendo que ser complicada.
porque não é um conceito simples o que a gente está querendo entender. Se você quiser entender com uma intuição simples, a intuição que qualquer homem da rua tem, não vai dar certo, não vai funcionar. É um entendimento mais sutil que é necessário aqui. É necessário ciência. E aí, a gente tem um outro conceito de convergência, que é chamado de convergência em probabilidade. Por que ela aparece? Porque, às vezes, a gente não consegue provar que uma sequência aleatória converge quase certamente. Às vezes, ela sim converge quase certamente, nesse sentido aqui, converge para um limite fixo, etc. Só que você não consegue provar isso no problema que você está tratando. Então, existem várias situações em análise de dados em que a gente não consegue provar que essa sequência converge quase certamente. Não é um problema tão simples como aquele ali da moeda. Nessas situações, a gente pode tentar provar um resultado mais fraco do que aquela convergência quase certa. E esse resultado mais fraco é esse que eu estou falando aqui agora, e que lembra aquela definição muito rigorosa de probabilidade que a gente viu, de limite que a gente viu antes. E essa é assim: fixa um epsilon maior que zero e bem pequeno. Seja n o conjunto de todas as sequências em que yn menos mu é menor do que epsilon. Então, a n depende do n aqui, né? Eu estou olhando só o valor do yn, o último ponto. Então, por exemplo, o 100. Eu vou fazer n igual a 100. Vou olhar o resultado de lançar a moeda 100 vezes. Depois de 100 lançamentos, eu vou olhar a proporção de caras nos 100 lançamentos, o y100. E vou olhar isso em relação ao ponto que eu acho que é o limite. Por exemplo, seria meio, né? Nesse caso de moeda honesta. Então, meio aqui. Eu vou olhar se essa sequência, ela pode ter oscilado bastante no início, com 10, com 15 lançamentos e tudo, mas eu estou interessado em saber o seguinte: agora, com 100 lançamentos, a distância desse yn para meio é pequena, é menor do que aquele epsilon que você me deu? Suponha que você tenha dado aqui, por exemplo, epsilon igual a 10 a menos 2. Então, 0,01. É menor do que 1%? Essas sequências aqui. Então, pensa no conjunto de sequências em que isso daqui ficou menor do que 0,01. Esse aqui é o conjunto AN. Então, quando você passar para o N mais 1, o 101, talvez agora seja um conjunto de sequências diferentes. Aquelas sequências em que agora, sim, com N mais 1, você teve lá mais uma cara ou coroa, e agora esse YN mais 1 mudou, e agora talvez alguns dos valores que estavam antes nesse conjunto tenham saído, algumas das sequências, algumas das linhas, e algumas tenham entrado. Então esse conjunto AN mais 1 vai ser diferente do conjunto AN. Então a gente diz que YN converge para meio em probabilidade se você pega esse conjunto AN aqui, que é o conjunto das sequências e que isso aqui está acontecendo, e calcula a probabilidade dele. Então, esse é um número que essa probabilidade está entre 0 e 1. E você vai se perguntar se, à medida que você aumenta esse n, se essa probabilidade converge para 1. Então, é uma definição diferente da anterior. Se você notar antes, a gente tinha aqui o seguinte, olha só, a probabilidade, esse limite aqui, ele estava aqui dentro das chaves. Você estava calculando assim, olha, você vai calcular a probabilidade de um evento que é esse que está na chave. Essa probabilidade tem que ser 1. E o que é o que está aqui na chave? Você está pegando o yn, a proporção, e você vai olhar o limite dessa proporção. Essa proporção é aleatória, então é um limite aleatório. Esse limite aleatório é meio. Bom, agora eu vou pôr esse limite para fora aqui, para fora do sinal de probabilidade. Você não pode sair passando isso, não quer dizer que uma coisa é igual à outra, não. É por isso que isso é um conceito diferente. No conceito que a gente tem agora, a gente faz o seguinte: a n é o conjunto em que isso daqui é menor que epsilon, isso aqui é pequeno. Eu agora estou calculando, pego esse conjunto AN e estou olhando assim, olha, à medida que eu vou aumentando n, essa probabilidade desse conjunto, ela vai ficando próxima de 1,
Então, não é a mesma coisa de antes. É um conceito completamente diferente. Então, a gente tem aqui dois tipos de convergência. A convergência quase certa é a que fala o seguinte: o YN converge, sempre considerando as moedas aqui, tá, gente? O YN converge para meio quase certamente, se isso daqui acontece, se a probabilidade dessa sequência convergir para meio, se essa probabilidade é igual a 1. Já na convergência em probabilidade, a gente calcula e diz o seguinte: YN converge para meio em probabilidade. Não quer dizer que toda e qualquer sequência converge. O que a gente quer dizer aqui, quando a gente fala em probabilidade, é isso daqui, olha. É que a chance, a probabilidade de você ter o YN se afastando de meio por menos do que epsilon é um valor pequenininho que você vai me dar, essa probabilidade ela vai ficando cada vez mais próxima de 1. Eu não sei se toda e qualquer sequência YN necessariamente converge para aquele constante meio igual aqui em cima. O que eu estou dizendo é que a chance de observar isso daqui vai ficando cada vez mais próxima de 1. Então, finalmente a gente pode falar aqui agora sobre a lei dos grandes números, ou lei das médias. A primeira delas, essa lei das médias, ela diz respeito a essa convergência quase certa aqui. Ela fala o seguinte: se a gente tem uma sequência de variáveis que são independentes e identicamente distribuídas, e se você formar a variável aleatória, que é x barra, quer dizer, a média aritmética dessas variáveis, a soma de todas dividida por n, isso aqui é uma variável aleatória. E o que acontece com essa variável aleatória? Bom, ela converge quase certamente para essa constante mu aqui. Ou seja, essa sequência aleatória, ela vai convergir como uma sequência matemática para esse número constante mu. Não é mais meio aqui em cima, tá? Mas mu, esse número. Com probabilidade 1, a gente vai ter esse x barra aleatório convergindo para esse número constante. Isso é chamado a lei forte dos grandes números. É um teorema difícil de demonstrar, de provar que é absolutamente verdade. Mas você pode fazer simulações no seu computador para checar que isso de fato acontece. Você pega qualquer distribuição de probabilidade, se as variáveis tiverem um valor esperado, se você calcular a média aritmética dos N lançamentos aleatórios, das N realizações aleatórias que você tem, e acompanhar isso aqui com N, com certeza isso converge para essa constante. Pode ser que isso simulou 1000 vezes, você está achando que ainda está meio longe, não convergiu ainda. Mas se você simular mais, com certeza vai chegar em mu, na constante. Essa é a lei forte. Essa lei forte, ela usa a tal da convergência quase certa aqui. Ela é baseada nessa convergência quase certa. E essa convergência em probabilidade? Bom, ela é chamada a lei fraca dos grandes números. É que, às vezes, eu não consigo demonstrar essa condição que está aqui. Para x barra, eu mostro que ela converge quase certamente. Esse é um teorema que não é simples de demonstrar. E se eu tiver outro tipo de variável aqui que não seja uma soma dividida por n? Eu quero fazer uma conta mais complicada com esses n primeiros números aqui. Eu posso garantir que esse teorema aqui vai funcionar? Bom, nem sempre. Você talvez não consiga demonstrar que ele vai funcionar se, em vez de ter simplesmente uma soma de variáveis e d, você tiver uma fórmula mais complicada. Nesses casos, às vezes você consegue provar a lei fraca dos grandes números. Como é que a lei fraca funcionaria para essa variável que também é a média, que a gente já viu que tem a lei forte funcionando? Para essa daqui, que é a soma das variáveis, a gente diz e a gente consegue provar que ela converge fracamente para esse mu, de acordo com converge em probabilidade. E se ela converge em probabilidade, a gente fala que é a lei fraca dos grandes números. Essa coisa aqui, para vocês terem uma ideia por que ela é importante, ela é tão simples de demonstrar, é tão fácil de demonstrar que o x barra converge em probabilidade para mu, que nós vamos fazer essa demonstração aqui agora.
Ela é muito simples. E basta aplicar a desigualdade de Chebyshev. Então, vamos chamar de, como as variáveis aqui x1, x2, xn são i e ds, eu vou chamar de sigma o desvio padrão, o standard deviation, da variável xi. E a esperança do x bar, a gente já sabe, né? A esperança de soma é soma das esperanças e tal, então é fácil de mostrar que a esperança do x bar é a esperança de cada uma das variáveis aqui, que a gente vai chamar de mu. E a variância do x barra? Também isso é fácil. O 1 sobre n aqui, ele vem para fora com n ao quadrado, a variância de soma é soma das variâncias de variáveis independentes, então vai ficar isso, vai dar o sigma 2, a variância das variáveis originais, divididas por n. E então, por Chebyshev, a gente fala o seguinte, olha, essa daqui é a variável, x barra, essa daqui é a média da variável. Qual que é a chance dessa variável se afastar da sua média por mais do que epsilon? A desigualdade de Chebyshev dá isso para a gente, ela fornece. Qualquer que seja a variável x que você está colocando aqui, qualquer que seja a distribuição dessa variável, a desigualdade de Chebyshev diz que isso aqui acontece com a probabilidade menor ou igual à variância da variável que está aparecendo aqui, que é o x barra, com esse epsilon ao quadrado aqui embaixo. Olha, a variância do x barra está aqui, é a variância original dividida por n, com sigma 2. Então, quando você faz um n crescer, isso aqui vai para zero. Então, a chance, veja só, a gente está dizendo que essa probabilidade ela fica próxima de zero quando n é grande. O que a gente está querendo dizer? Que a chance, a probabilidade da média aritmética de variáveis e IDs se afastarem da sua média teórica por mais do que epsilon, epsilon é um valor que você fixou, você pode fixar 0,01, a chance dele se afastar por mais do que epsilon vai para zero. Fica cada vez menor à medida que o n cresce. Você pode, inclusive, controlar quanto que é aqui, independentemente da variável que você está medindo, qualquer que seja ela, se você quiser que essa probabilidade aqui seja menor do que 10 a menos 5, você pode calcular quem é o n que vai fazer isso daqui, basta você fazer isso aqui menor do que 10 a menos 5, você teria o n necessário para que isso daqui não se afaste do mu por mais do que epsilon. Vamos ver aqui um exemplo dessas duas convergências. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ver esse exemplo, não. Eu vou deixar para vocês lerem aqui, se vocês quiserem. Eu acho que esse é um tópico um pouco mais sutil e mais complicado, que se uma sequência converge quase certamente, ela converge em probabilidade. Mas se ela converge em probabilidade, pode não convergir quase certamente. E aí tem um exemplo aqui mostrando que isso está acontecendo, mas eu vou deixar para vocês lerem isso, por conta de vocês. Nós vamos chegar agora no terceiro tipo de convergência de variáveis aleatórias, e esse terceiro tipo é o tipo que está associado com o teorema central do limite, que é o teorema mais importante da probabilidade. O central aqui, o adjetivo, ele se refere ao teorema e não ao limite. Não tem nenhum limite central, não é o teorema do limite central. Não é o limite que é central, é o teorema que é central. Ele é central para a teoria e a aplicação das ideias de probabilidade na prática. É um teorema extremamente importante. O curioso é que o teorema é muito importante, mas faz referência à soma de variáveis. E você pode falar, poxa, como que um teorema que só fala sobre soma de variáveis pode ser tão importante assim? Mas é extremamente importante. Por exemplo, toda a teoria de máxima verossimilhança, que é o método de estimação fundamental que a gente tem até hoje, criado pelo Ronald Fisher, esse método, a justificativa para esse método é o resultado do teorema central do limite, e mais essas convergências anteriores que a gente viu, elas também aparecem na demonstração
Se a gente eventualmente tiver o curso de Fundamentos 2, não no próximo semestre, mas ainda daqui a algum tempo, né? Daqui a 6 meses, vocês vão ver que na teoria de máxima verossimilhança, o teorema central do limite e esses outros dois resultados de convergências que a gente viu antes, eles são fundamentais para entender por que o método é tão bom assim, o método de máxima verossimilhança. Mas então, o que o teorema central do limite fala? Ele, no caso de variáveis aleatórias que são independentes e identicamente distribuídas, a gente já sabe que com probabilidade 1, a gente vai ter o x barra convergindo para mu. Essa é a lei forte dos grandes números. Mas se você pegar isso aqui, então, se você olhar a convergência dessa variável aleatória, essa x, ela vai convergir para essa constante mu. Mas quando você pega um n finito, em geral, esse x barra, ele não é exatamente igual ao mu. Ele é até aleatório, né? E não vai ser exatamente igual a essa constante quando você tem um n igual a 100 ou 1000, por exemplo. Então, a pergunta que se tentava fazer, que se tenta fazer no teorema central do limite, é qual que é o tamanho típico dessa diferença, já que eles não são iguais? E, olhando para essa diferença vai ser uma diferença aleatória, porque o x barra é aleatório. Então, esse número aqui, essa diferença, às vezes é meio grande, às vezes é meio pequena, mas qual que é a distribuição de probabilidade dessa diferença? Porque o x barra menos mu, como o x barra converge para mu com certeza, isso daqui é uma quantidade aleatória, mas que vai indo para zero. Com certeza vai indo para zero. E como isso aqui vai indo para zero, a ideia é a gente dar um zoom nessa diferença quando o n estiver grande. Então, deixa eu voltar às moedas e olhar a proporção de caras menos 0,5. Isso deve convergir para zero. Então, eu vou dar um zoom ampliando essa diferença, que é a proporção de caras menos meio, e esse zoom que eu vou dar vai ter um fator que envolve o n, o número de lançamentos que eu quero fazer. Ou seja, eu vou pegar essa quantidade aqui, que eu sei, lembra que essa quantidade está indo para zero, x barra menos mu, x barra menos meio. Eu vou multiplicar agora por uma quantidade gn e vou tentar entender o que acontece com isso daqui. Bom, é possível mostrar, e a gente não vai fazer isso, que dependendo do que você multiplica esse x barra n, você tem comportamentos diferentes. Por exemplo, se você multiplicar esse x barra n por alguma coisa que é menos do que a raiz de n, então, quer dizer, esse gn aqui é alguma coisa que não cresce tanto, é menor do que raiz de n, não é tão grande quanto raiz de n, ao multiplicar, ao pegar isso daqui e multiplicar por raiz, ver que raiz de n, esse gn aqui é um número que está crescendo. Eu estou usando aqui raiz de n, então o n está aumentando, raiz de n também aumenta, né? Então, isso aqui, esse xn menos mu, está indo para zero. Mas eu estou multiplicando por um número que está aumentando, que é o raiz de n. O que vai acontecer com esse produto? Bom, se o gn for menor do que raiz de n, isso daqui colapsa e continua indo para zero. Por exemplo, se você olhar log n e raiz de n, você sabe que o log n ele é menor do que o raiz de n, porque quando você faz essa razão aqui, isso aqui vai para zero. Você deve ter visto isso em qualquer curso de AEDS, né, que você tenha feito, de algoritmo, estrutura de dados, um pouquinho de análise de complexidade, você tem que ter visto isso, né, as razões de convergência dessas quantidades. Então, log n cresce bem mais devagar, ele cresce, raiz de n também cresce, mas log n cresce bem mais devagar do que a raiz de n. De maneira que quando n é grande, esse denominador é muito maior do que o numerador e, eventualmente, vai indo para zero, vai ficando próximo de zero. Então, nesse sentido, o log n é menor do que o raiz de n. Então, se você pegar essa quantidade aqui, que está indo para zero, isso aqui está convergindo para zero, x barra menos meio, e multiplicar por log n,
essa quantidade toda, embora o log n cresça para infinito, essa quantidade toda continua indo para zero. Eu estou fazendo aqui, olha, o log n vezes o x barra menos meio. Então, você vê que está parecendo que com 1.500 está aqui, vamos ver o que acontece se eu aumentar para 5.000. Continua. Não parece que está próximo aqui, né? Mas não está parecendo que ficou necessariamente muito próximo, não. Eu gerei aqui 50.000 lançamentos e não parece que convergiu exatamente para zero, não. Se você multiplicar por, na verdade, por log n elevado a 1.2, ou log n elevado ao quadrado, aí... Peraí, como é que é isso aqui? Ah, sim. Então, se em vez de log n você multiplicar por uma coisa um pouco maior, log n elevado a 1.2, ou log n elevado ao quadrado, vai continuar, isso aqui continua indo para zero, mas demora muito para convergir. Ô, gente, vocês desculpem aqui, eu estou quase que dormindo aqui enquanto eu estou falando. A ideia é que isso daqui, ao multiplicar por log n, essa quantidade ela vai para zero. Como você está multiplicando por um número que está crescendo, ela não vai para zero tão depressa quanto antes. Ela não vai depressa aqui tão depressa quanto antes a gente tinha. Tá? Mas ela vai para zero. Ela vai ficando aqui próxima, vai se aproximando. Talvez você tenha que fazer muito mais do que 1.500. Aqui 50.000. Ela ficou um pouco mais próxima aqui. De novo, assim, só fazendo o experimento, fica difícil fazer a demonstração de que isso daqui realmente acontece. Mas acontece. Então, qualquer coisa menor do que raiz de n, ao multiplicar, faz com que você tenha isso daqui, né? Você multiplicar gn aqui, se esse gn é menor do que raiz de n, cresce mais devagar do que raiz de n, isso daqui tudo, essa parte aqui domina e esse produto todo vai para zero. E se a gente multiplicar por algo que seja mais do que raiz de n? Aí, nesse caso, na hora que isso aqui vai para zero, mas isso aqui é maior do que raiz de n, isso aqui não converge para nada, esse produto. Por exemplo, o n cresce mais depressa do que raiz de n. Né? Raiz de n sobre raiz de n fica exatamente raiz de n, que converge para mais infinito. Então, nesse sentido, n é maior do que raiz de n. O que acontece se você multiplicar n por essa quantidade? Bom, só fazer aqui a simulação no computador. Está aqui n vezes o x barra menos meio. Não parece que está convergindo para lugar nenhum com 3.500. Aqui mais 4 simulações dessa quantidade aí. Você vê que não converge. As linhas não estão aparecendo. Talvez você possa falar, não, mas se eu aumentar isso aqui, em vez de 3.500, eu esperar por 1 milhão de lançamentos. Você pode fazer isso, faça aí no computador, você vai ver que não vai convergir. É matemática, não é só simulação. Não converge. Estou simulando aqui 35.000 moedas, porque aqui você fala, só 3.500, vamos aumentar. 35.000, está aqui 35.000 agora. Estou, inclusive, aumentando aqui a escala. Antes aqui, olha, estava indo de menos 40 a 40, tá vendo? Porque eu estava fazendo só 3.500. Mas agora, com 35.000, eu estou tendo até que ampliar aqui a escala. Menos 200 a 200, porque está ficando muito separado aqui as linhas. Aqui eu fiz 5.000 simulações, aqui eu fiz só 3, né? Então, se eu colocar 5.000 simulações, vai ficar uma barafunda de linhas aqui, eu não vou conseguir ver nada. Então, eu fiz aqui 5.000 simulações, e aí, para cada 1.000 vezes K, então, por exemplo, 30 aqui, é 30 vezes 1.000, então é 30.000. 30.000, 33.000, 36.000. Para cada um desses 1.000, eu peguei todos os... Eu tinha 5.000 linhas passando aqui, né, similares a essa aqui, 5.000 linhas, e estou fazendo o box plot dos valores nesse ponto no tempo,
os 5.000 valores que estão passando por aqui, eu fiz um box plot deles. Observa o que está acontecendo. Está o zero sempre aqui no meio, né? Então, tá, às vezes está acima de zero, às vezes está abaixo de zero, em média é zero. Mas a dispersão em torno desse zero vai aumentando cada vez mais. Vai aumentando cada vez mais. Ok, então, se for menos do que raiz de n, isso aqui tudo vai para zero. Mais do que raiz de n, isso aqui não converge. E se for raiz de n? Se for raiz de n, isso aqui se estabiliza. Em vez de convergir, colapsar para zero, e em vez de não convergir, ficar malucamente oscilando para qualquer lugar, essa quantidade aqui, ela converge, ela se estabiliza. Mas ela se estabiliza num número aleatório. Uma gaussiana com média zero e variância sigma 2 igual a 1/4. Então, a convergência não é para um valor constante, como no caso da lei da convergência quase certa, mas é uma convergência para uma variável aleatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso prever exatamente aonde vai ficar essa quantidade aqui. Se eu pegar o x-bar menos o meio, a proporção de caras menos meio, e multiplicar por raiz de n, eu não consigo saber exatamente o que vai ser isso. Mas, embora eu não possa dizer exatamente o que vai ser, eu posso prever um monte de coisas. Não é uma ignorância total. Eu posso prever, por exemplo, que como é uma gaussiana, aqui com esses parâmetros, eu sei que não vai ser muito maior do que 2 sigma. 2 sigma é igual a 1, nesse caso. Sigma aqui, sigma 2 é isso, então sigma é 1 sobre raiz de 4, que é igual a meio. Então 2 sigma vai dar 1. Então eu sei que não vai ser muito maior do que 2 sigma, nem muito menor do que menos 2 sigma, porque uma gaussiana, ela costuma estar entre menos 2 sigma e mais 2 sigma do seu valor esperado, que é zero. Então vai estar entre menos 1 e 1. E além disso, essa quantidade aqui, ela vai ter um formato gaussiano, essa variável aleatória, esse número aleatório, a densidade dela tem um formato gaussiano, em torno de zero. Então, aqui eu estou fazendo o cálculo aqui, multiplicando por raiz de n, e ele, com certeza, converge para uma gaussiana com média zero e variância sigma 2 igual a 1/4. Fiz aqui 35.000 lançamentos, e estou olhando as curvas. Olha que agora não está aqui menos 200 e 200, igual estava aqui antes, olha. Opa, peraí. Fiz o contrário aqui, peraí, gente. Isso aqui, ó, por exemplo, né? Eu estou aqui simulando 35.000 e olhando aqui, agora eu estou olhando, né, o valor n vezes... não fiz o raiz de n. Não fiz. Bom, aqui eu estou fazendo, então, raiz de n vezes o x-barra menos meio, e eu estou olhando que pelo menos essas 3 curvas, né, no início talvez saíram um pouco aqui da faixa, mas essas 3 curvas, elas estão entre menos 1 e 1. Não se afastam muito desses 2 valores aqui. Não passam desses 2 limiares. Então, essa sequência que está aqui, ela não converge para um valor constante, ela converge para uma quantidade aleatória. Essa quantidade que não converge para nenhum valor constante, cada uma dessas linhas que estão aqui, que são sequências desses, né, valores dessas sequências aqui, cada uma dessas linhas oscila em torno do zero, que é esse valor final, mas não parece convergir para zero. Está aqui oscilando. Após 35.000 simulações, a gente não sabe onde cada linha vai parar. O que acontece se a gente, por exemplo, dobrar o número de simulações? Será que essa linha azul vai continuar aqui por cima? A linha amarela também vai continuar para cá? Ela converge para algum valor? A preta também converge para algum valor? Não. Olha como é que é. 35.000 estava aqui, 70.000 está aqui, que é o dobro, né?
A curva preta, que veio aqui por baixo a maior parte do tempo, de repente agora subiu e ficou lá para cima a maior parte do tempo. A curva azul desceu, mas olha que o limite menos 1 e 1 continua do lado de cá no eixo vertical. Você está aumentando o N, você está aumentando a proporção, o número de elementos que você está levando em conta na proporção, mas essa escala aqui no eixo vertical, ela está se mantendo constante. Aqui com 140 mil lançamentos da moeda. Então, observa que essas linhas, elas não convergem para um valor fixo, para um ponto fixo. O que elas estão convergindo, simulando mais vezes aqui. Agora eu estou fazendo só até 1000, senão ia demorar demais. Então, eu estou fazendo várias simulações, mostrando aqui, indo até 1000. Aqui fazendo o box plots, das 5.000 simulações a cada, agora sim, 100 vezes K. Então, por exemplo, aqui é 4.800, né, até 5.000. Observa o que aconteceu aqui desde o início. Os box plots são praticamente paralelos. Então, o que está falando aqui, a distribuição dessa quantidade aqui, raiz quadrada de x barra menos meio, essa distribuição não está mudando. É a mesma, olha, o box plot que está aqui é praticamente igual ao box plot que está aqui do lado, que é igual ao outro, que é igual ao outro, ou seja, em qualquer ponto no tempo aqui, 42.000, 45.000, qualquer um desses, a gente tem um box plot indicando a distribuição da variável, o centro dela é o mesmo, a dispersão dela é a mesma, até onde ela vai, os valores, e um ou outro valor meio isolado, outlier e tudo, que pode ser um pouco diferente de uma para outra, mas o formato grosso dos pontos, o grosso das 5.000 simulações, das 5.000 curvas, está passando por uma distribuição, tem uma distribuição em torno do zero, que se mantém constante à medida que o tempo está passando. Então, esse TCL, ele é bem geral. A gente não precisa estar lidando com moedas. Nada disso. Suponha que x1, x2, xn sejam sequência de variáveis aleatórias e IDs, né? E o valor esperado, xi, é mu, a variância σ2, constante. Então, o que o teorema diz é que qualquer que seja essas x aqui, não tem nada, não precisa ser moeda, qualquer que seja, se você tem uma sequência de variáveis independentes, todas vindas da mesma distribuição, quando você calcular a média aritmética delas, menos o mu, e multiplicar por raiz de n, essa diferença vai para zero, e multiplicando por raiz de n, que vai para mais infinito, essa quantidade toda se estabiliza em torno dessa gaussiana que está aqui. Então, o afastamento x barra menos mu, multiplicado por essa constante, ele tem, esse tamanho do desvio em relação a mu, ele tem uma distribuição aproximadamente gaussiana, quando n é grande. A distribuição do xi pode ser qualquer coisa, discreta, contínua, simétrica. Então, embora isso daqui não convirja para um número específico, a gente sabe que esse número aleatório, ele, à medida que o n cresce, ele vai ter uma distribuição cada vez mais parecida com uma gaussiana com média zero e variância σ2, que é a variância da população de cada uma das variáveis individuais. Então, aqui só fazendo um caso em que o xi, inclusive as variáveis i e d, são exatamente normal, gaussianas, com média mu e variância σ2. Por exemplo, vamos supor que os xi são gaussianas com média 10 e desvio padrão 4. Então aí, o xi, você sempre vai gerar um número que esteja mais ou menos entre 6 e 14, algumas vezes dois desvios, então entre 2 e 18. Quando você calcular essa quantidade aqui, calcular a média aritmética dos valores que você gerou, subtrair o 10, que é o valor esperado populacional, e multiplicar por raiz de n, isso daqui, essa quantidade aleatória, ela converge para
é um número aleatório no final que vai ter cada vez mais a distribuição parecida com uma gaussiana, com média zero e variância igual à variância do xi inicial, que é 4 ao quadrado. Então está aqui realmente, usando o xi igual a gaussiana, com média mu e esses números que estão aqui, ao fazer essa quantidade, estou fazendo um n variar aqui embaixo, e estou gerando essas sequências aqui, a ideia é que esse produto seja aproximadamente gaussiana com média zero e variância 4 ao quadrado, ou desvio 4, né? Então, desculpem, vai de menos 8 a mais 8. Dormi muito pouco hoje. Então, ao calcular essa quantidade, o que eu esperaria é que as linhas sucessivas elas tivessem, em qualquer instante de tempo, depois de esperar um certo tempo inicial, depois de um certo tempo, essas linhas aqui, todas elas estariam dentro de uma faixa que é em torno do zero, de menos 8 a mais 8, 2 desvios para cada lado. Menos 8, né? Mais 8, e ela estaria aqui em torno do zero. Fazendo várias simulações, a gente vê que realmente elas podem oscilar mais ou menos e tudo mais. Estão sempre aqui, depois de um certo instante inicial, estão sempre aqui entre mais ou menos menos 8 e mais 8. Ocasionalmente tem uma ou outra faixa que passa aqui de 10, mas não vai muito longe. Então aqui praticamente todas em torno de menos 8 e 8. Então, tentando falar mais uma vez, de uma maneira um pouco diferente, o que significa dizer que esse raiz de n vezes o x barra menos 10 converge para essa gaussiana? Bom, toma um tempo n qualquer. Na figura, por exemplo, eu estou pegando n igual a 4.000, que é essa faixa preta que está aqui. Olha as várias simulações dos caminhos que eu fiz. Então, eu estou pegando todas elas, cada uma das variáveis, uma gaussiana com média 10 e variância 4,5, e calculando essa expressão que está aqui, para gerar as curvas. Então, olha as várias simulações dos caminhos dessa quantidade aqui. No tempo 4.000, qual que é a distribuição do valor que é a média até aquele instante 4.000, menos 10, dividido por raiz quadrada de n, que é 4.000. A gente sabe, a distribuição desses valores segue uma gaussiana com média zero e variância 4,5, é o que o teorema central do limite está falando. Bom, vou pegar então esses pontos que estão passando aqui, esse verde, o azul, o vermelho, etc., e fazer um histograma deles. Na verdade, eu fiz com 1.000 curvas. Aqui eu só pus algumas curvas, porque se eu colocasse 1.000 curvas, a gente não ia conseguir ver nenhuma delas individualmente. Então, fazendo ali com 1.000 curvas, e não só com aquelas poucas que estão ali, eu faço um histograma e vejam como a normal, a gaussiana, se ajusta muito bem a a distribuição dessa quantidade aqui. Como é que é feita a demonstração do TCL? Essa demonstração, eu deixei aqui nos slides alguma informação sobre isso, mas eu não vou fazer a demonstração. A demonstração dele, ela foi feita por um atuário sueco chamado Harald Kramer, que provou esse teorema. Tinha mais pessoas que trabalharam nisso. Uma das pessoas que fez uma demonstração diferente do TCL, mas parecida com a que o Kramer fez, vocês não vão adivinhar quem foi. Ele era um aluno na Universidade de Cambridge, na época. O teorema central do limite. Quem fez essa demonstração? Alguém quer arriscar? O Newton? Não. O Kramer é do século já 1920, é mais ou menos por aí. 1930 e poucos, 35, que essa demonstração rigorosa foi feita. Então, é alguém que estava vivo aí, mais ou menos 1935, por aí. Em Cambridge, aluno. Fizeram até filme sobre essa pessoa. Aquele matemático indiano lá? Que ninguém sabe falar o nome, né? Aquele matemático indiano que ninguém sabe falar o nome. Como é que é? Desculpe.
Ele falou aquele matemático indiano, que ninguém sabe falar o nome, né? Que teve um filme do Netflix. Não, não é aquele matemático indiano, não. É alguém mais próximo da gente de computação. O Alan Turing, o Turing. O Turing. É um papel, ele nunca demonstrou, ele nunca publicou o trabalho, mas nos papéis dele, depois vocês olham se quiserem, vocês joguem aí, em inglês é CLT and Turing, e você vai achar a história, talvez até uma réplica da demonstração dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso tem tanto tempo que eu vi isso. Tem que falar em inglês, né? Central Limit Theorem. Turing. Põe aqui Alan Turing. Não sei se CLT ele vai... Esse aqui era uma coisa tão lateral. Ah, tá aqui, ó. JSTOR. Alan Turing and the Central Limit Theorem. Lá na Wikipedia também parece que ele vai aparecer. Tá aqui, ó. Alan Turing. Na Faculdade do Rei, da Universidade de Cambridge. É impressionante, né? Vocês estão achando que esse cara é pouca coisa. Nossa Senhora. Então, a demonstração não é simples, tá, gente? Não é... Quer dizer, todos esses conceitos aqui, essas sutilezas todas, estavam lá ocupando a mente dessas pessoas, do Alan Turing também. Então, o que a gente viu até aqui? Hoje a gente viu a teoria, eu vou mostrar agora como utilizar isso na prática, esses teoremas de um jeito simples. O que a gente vai ver na próxima aula são aplicações muito imediatas, muito simples, muito bobinhas desses teoremas, igual vocês devem ter visto em cursos de probabilidades anteriores. Então, aplicações muito bobinhas. Não se iludam. Essas aplicações não estão nem perto realmente do poder que esses teoremas têm quando você começa a avançar mais e começa a estudar, por exemplo, o método de boosting. Por que o método de boosting funciona? Qual que é a teoria que está por trás? Ele funciona realmente? É um método... Como que ele funciona? Você começa a entender usando esses teoremas que estão aqui. Então, de maneira muito genérica, são resultados muito poderosos para a gente conseguir mais na frente entender como que alguns métodos, como o método de máxima verossimilhança, ou o método de boosting, ou árvores aleatórias, por que esses métodos têm as propriedades que eles têm, por que eles funcionam, por que você pode garantir que se você tiver uma coisa grande o suficiente, para onde que eles convergem? O que acontece se você fizer hipóteses erradas acerca do método? É usando esses teoremas que você demonstra e verifica para onde as coisas vão. O que acontece se você especifica o seu modelo de maneira meio errada? Por exemplo, o que acontece se você, no modelo de regressão logística, você põe variável que não devia pôr, variável que é inútil para provar? O que acontece com o seu método? Ele vai ser pior? Ele vai ser mais viciado, Essa resposta para essas questões estão intrinsecamente ligadas à manipulação desses resultados que a gente viu aqui hoje. Então, na próxima aula, a gente vai ver aplicações muito bobinhas desses teoremas, mas não se iludam, não é para isso, para essas aplicações que a gente vai ver na próxima aula. Tem coisas até muito bobinhas, mas até importantes na prática, por exemplo, tamanho de amostra, tamanho de amostral, para fazer certos estudos, quanto que ele deveria ser e tal. São aplicações muito imediatas, muito simples disso daqui. Mas a utilidade real desses resultados, dessa teoria toda que a gente viu hoje, é na aplicação no entendimento dos métodos de aprendizado, né? dos métodos mais avançados de aprendizado que a gente tem. Se alguém... Então, a gente, só o resumo aqui, gente, só para encerrar, o resumo a gente tem variáveis que nós estudamos só o caso de variáveis e IDs, esses teoremas todos têm extensão, vocês veem, você está desde 1930 que o povo está estudando isso, tem extensão para sequência de variáveis que não são identicamente distribuídas, que não são independentes, tem, mas a gente não vai ver. Já é muita coisa para a gente ver aqui, do jeito que a gente viu, né, só com variáveis e IDs. Então, você tem sequência de variáveis que são em IDs, não precisa ser moeda, não precisa ser binária, nada disso. Qualquer distribuição que tenha um certo valor esperado e uma certa variância. E nós olhamos o que acontece com uma coisa simples, que é a média aritmética. Só para essa quantidade que está aqui. Então, para essa quantidade, então, de novo, não se iludam
fica parecendo que o teorema é restrito, só vale para calcular médias aritméticas de amostras, de sequências. Não, ele vai ser mais útil para funções mais complicadas dessas variáveis. Mas, para essa variável aqui, a gente viu dois resultados, dois teoremas limites. A lei dos grandes números é que essa quantidade x barra n vai convergir para uma constante mu. A variável aleatória x barra n converge para a constante mu. Tem duas maneiras dela convergir, que é a convergência quase certa ou a convergência em probabilidade. Para essas condições que a gente viu aqui, as duas convergências são válidas, tanto a em probabilidade quanto em quase certa. E o outro teorema que a gente viu, que é chamado teorema central do limite, eu sei que o x barra n converge para o mu. Então, essa quantidade aqui ela vai para zero. Mas se você multiplicar isso por raiz de n, essa coisa toda ela se estabiliza em torno de uma gaussiana. Então, isso aqui vai para zero, mas tá bom, com n grande, quanto que pode ser esse afastamento? Quão grande ele vai ser? Qual que é a taxa com que esse negócio está convergindo? Isso aqui converge para o mu, mas com que rapidez esse negócio aqui vai para zero? Bom, você pode saber isso multiplicando por raiz de n. Se você multiplicar por raiz de n, isso aqui se estabiliza nessa variável aleatória. Se você multiplicar por menos do que raiz de n, isso aqui continua indo para zero. Se você multiplicar por mais do que raiz de n, então isso aqui não converge. Então, a taxa de convergência é raiz de n. O raiz, gente, é um negócio, não cresce tão depressa, não, né? A raiz de n, ela cresce devagar, se você lembra lá, se você gostou de estudar essas coisas de complexidade de algoritmo, você deve lembrar lá dessas ordens de rapidez, né, dos crescimentos das coisas. Então, o raiz de n, essa rapidez aqui dessa aproximação, ela não é assim tão gigantesca, não. E, além disso, ela fica em torno de zero, essa quantidade, mas com uma oscilação que depende da variância da população original. Bom, para a próxima aula, a gente vai fazer um pouquinho dessa manipulação simples, não vou fazer isso aqui agora não, que é o que a gente precisa para usar esse teorema central do limite em alguns casos. Eu queria só, antes de encerrar, o que eu queria olhar aqui era... Eu tinha pensado em olhar uma coisa aqui, o que era? Agora... sim. Gente, é porque se você quiser, em algum momento, ler mais sobre teoria do... a gente está até tendo uma discussão de que devia ter mais cursos de pós-graduação mais avançados aqui no nosso programa, e eu já pensei várias vezes em, por exemplo, oferecer um curso que fosse baseado em livros como esse daqui, os Foundations of Machine Learning. E essa é a segunda edição, são os autores israelenses, e se você olhar, eu achei que tinha aqui a maneira de ver dentro do livro, não teve, né? Eu queria só mostrar as... Google Books normalmente tem. Que é tão mais legal aqui aqui, ó, no Amazon, que dá para a gente ver o índice dele. E só para mostrar rapidamente, gente, então isso aqui são os fundamentos de Machine Learning, e se você achou que aquilo ali é uma teoria desnecessária, então vários dos papers que aparecem nas conferências mais avançadas, por exemplo, no NeurIPS, né, o antigo NIPS, que agora é NeurIPS, no ICML, no iClear, essas conferências que são mais teóricas mesmo, né, que são os avanços teóricos da nossa área, e que são conferências de muito prestígio, a maioria dos papers você precisa conhecer um material como esse daqui. E se você olhar o que é esse material, deixa eu só mostrar, isso não é livro de mostrar código em Python e ver como é que funciona. Está aqui, olha só, está aqui, ó, o que é o erro de generalização. Deixa
Deixa eu aumentar aqui. Devia ter olhado lá no Google Books mesmo, né? Olha, está aqui. O que é o erro de generalização? Vai discutir o erro empírico. Quando a gente fala de overfitting, você precisa entender isso daqui. Esse aqui é o erro empírico que está associado com o tal do overfitting. Esse erro de generalização é o erro com os novos dados. Olha aqui, ó, probabilidade, esperança, X segue uma certa distribuição. Esse é o tipo de livro teórico em machine learning. Então, essas coisas que a gente está vendo, e aqui algumas demonstrações, desigualdade sempre aparecendo, porque é fundamental. Isso aqui é o início do livro. Então, nós estamos aqui na página 18. Então, não são livros, qualquer programa de doutorado, qualquer curso de doutorado, alguém fazendo um doutorado em machine learning numa universidade de primeira linha nos Estados Unidos, em Stanford, CMU, Universidade de Washington, Universidade do Texas, em Austin, qualquer uma dessas, com certeza a pessoa vai estar fazendo algum curso que cobre esse tipo de teoria que está aqui, que vocês estão vendo. Então, o que a gente está vendo aqui não é inútil, são fundamentos, não é... Depende, assim, o quanto... É necessário saber isso daqui para usar as técnicas de machine learning? Não, claro que não. Você não precisa saber isso aqui para você usar as técnicas, não. Tem um monte de gente usando que sabe muito menos do que o que a gente viu aqui nesse curso, no curso que eu dei. Entretanto, se você quiser aprofundar mais em machine learning, você quer fazer a sua carreira em torno de machine learning, vale a pena você estudar um pouco mais, aprofundar, para entender com um pouco mais de profundidade por que algumas coisas são do jeito que são. E não é só eu que estou falando isso, teve gente que gastou um tempo razoável da sua vida, do seu cérebro, gente muito melhor do que eu, pensando nesses problemas. E dê uma olhada no Three Blue, One Brown. A gente volta na quinta-feira fazendo umas aplicações desses teoremas. Vou colocar uma lista hoje que vai ter alguns exercícios dessa parte. Então, talvez, se você começar a fazer esses exercícios antes de quinta-feira, talvez você não consiga fazer um ou outro, você pode procurar na internet se você quiser, mas são aplicações, como eu falei, muito simples. Então, mesmo que a gente só veja na quinta-feira, você vai ter tempo de terminar isso a tempo e antes da prova, que vai ser no sábado. Lembrando para vocês. Então, você fazendo aí na quinta de tarde, na sexta, durante o dia, você vai lá, você vai ver, vai ser 2 ou 3 exercícios apenas, e a prova vai ter exercícios que são idênticos a esses que eu vou fazer em sala. E que são aplicações muito, muito básicas. Então é isso, pessoal. A gente se vê de novo na quinta-feira e para a última aula, e a prova vai ser no sábado. E a gente se vê, então, na quinta. Professor, Diga. Uma dúvida com relação à matéria de aprendizado profundo, que o senhor vai ofertar no próximo semestre com alguns outros professores. Eu dei uma lida nela e fala que tem um pré-requisito, mas eu não encontrei onde estaria esse pré-requisito. Parece que tem uma prova logo no início da matéria. Eu vou até perguntar para meus colegas se a gente vai fazer isso ou não, mas é verdade. Eu teria que colocar isso lá disponível para as pessoas saberem exatamente o que precisa. Mas, olha, é muito simples. Não precisa de... basicamente, são coisas simples de álgebra linear. E álgebra linear que a gente diz é álgebra de matrizes e cálculo, um pouquinho de cálculo. Você tem que saber o que é derivada. A principal técnica que tem é o backpropagation, que é simplesmente um cálculo de derivada de função composta. Então, eu vou olhar isso. Inclusive, a ideia era colocar isso, né, no site lá, para as pessoas saberem. Acho que ele não está atualizado. Vou falar com o Murai, que é quem está organizando, que está cuidando da logística do curso esse ano, e vou lembrar ele disso. Isso, porque a matrícula acho que já começa amanhã. Tá. Mas, de novo, falando assim, é muito simples, tá? É pouca coisa a mais do que o que a gente viu nesse curso aqui. Quando eu estou falando a mais, assim, é que
Na verdade, nem é a mais, né? Que a gente viu um pouquinho de álgebra de matrizes e tudo, só que é um pouquinho mais de álgebra de matriz do que o que a gente viu aqui. Ok. Na verdade, nem sei se é mais, não, é só diferente. E outra dúvida, você vai colocar a lista para entregar até que dia? Eu vou colocar até domingo, porque ninguém vai querer ficar fazendo lista depois que já fez a última prova, né? Mas se puder até domingo, eu agradeço, porque também tem listas de outras matérias, prova de outras matérias. A lista vai ser importante porque a prova vai ser muito parecida com os exercícios da lista, então você está fazendo a lista e está se preparando. Preparando para a prova. Ok. Obrigada. Então tá, pessoal, vamos encerrar aqui a gravação. Se tiver mais alguma pergunta... Eu tenho uma dúvida, só que ela não é bem relacionada a isso, não.